E dando sequência à sabatina com os candidatos a deputado federal que concorrem às eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe a jornalista Keliana Fernandes, que mais uma vez disputa uma vaga em Brasília pelo partido PSDB. Antes de passar a fala à nossa entrevistada, quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional através do canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas nossas redes sociais pelo @jd1noticias.com. Keliane, muito bem-vinda aos nossos estúdios e para iniciar esse bate-papo, por que ser deputada federal? Primeiro, bom dia a você, Tainara, obrigada aí por ter nos convidado para fazer parte dessa sabatina. A iniciativa do JD1 Notícias é uma iniciativa extremamente relevante, importante e realmente nos valoriza, entendeu? Valoriza a política brasileira. Então, os meus parabéns aí ao JD1 Notícias e obrigada pela entrevista. Por que federal? Porque é o seguinte, Tainara, você sabe quem manda no país? Quem manda no país não é o presidente da República. Apesar de nós termos aí uma polarização muito grande hoje para a presidência da República, quem manda no país é o deputado federal e o senador. Ali tudo é decidido. Ali tudo é decidido. A sua vida é decidida lá no Congresso Nacional, onde nós temos apenas 15% de mulheres e 85% de homens. Então, como nós precisamos para manter uma política saudável, aliás, tudo na vida para ser saudável tem que ter o quê? Um equilíbrio. Né? Equilíbrio. Faltam mulheres, e mulheres fortes, mulheres que realmente já viveram na pele todos os problemas que os brasileiros vivem para realmente nos representarmos. Entendeu? Então, eu sou federal justamente por causa disso, porque onde decide toda a nossa vida é no Congresso Nacional, e é lá que nós temos uma disparidade muito grande. Por falar em disparidade, nós temos inclusive projeto de paridade salarial que está preso lá na Câmara Federal, que não sai do papel. Por que o eleitor deveria votar em você e não nos seus concorrentes? Por quê? Porque eu não tenho mandato ainda. Eu não tive mandato ainda. A maioria dos concorrentes que estão em primeiro lugar nas pesquisas são detentores de mandatos hoje. E eu penso que, inclusive é uma das minhas propostas, que nós não devemos ter reeleições seguidas também para o Legislativo. Eu acho que uma reeleição apenas para qualquer cargo no Legislativo já é o suficiente para você aprovar algum tipo de projeto. Apenas um, eu sei que não. Eu já trabalhei lá em Brasília, no ano 99, 2000, 2001, eu estava em Brasília. Então, eu sei que a gente não consegue aprovar um projeto em apenas uma eleição, em 4 anos. É muito difícil da gente conseguir articular para aprovar projetos importantes, como, por exemplo, o que eu gostaria de aprovar, que é a extinção da progressão de pena para crimes hediondos. Então, a gente precisa de mais tempo. Mas eu creio que apenas uma reeleição, como é para cargo executivo, é o suficiente. Entendeu? E falando ainda em projetos, qual seria o seu primeiro se eleita? Justamente isso que eu acabei de falar. Eu acho que nós temos no Brasil um grave defeito. Quando eu trabalhava na Band, no MS Urgente da Band, eu costumava dizer o seguinte, que eu ficava revoltada com os problemas que eu tinha que noticiar todos os dias, e faço isso desde 17 anos, né? Que eu sou comunicadora. Então a gente noticia crimes hediondos terríveis. A gente noticia, Tainara, que homens matam suas esposas na frente de filhos a facadas, filhos de 2. Eu estou falando de um caso que eu realmente conheci, uma menina lá em Dourados há 10 anos atrás, 2010, 12 anos atrás, Jamile, uma amiga minha. O moço foi julgado, foi condenado à pena máxima, aqui no Brasil a pena máxima é de 30 anos, mas a progressão de pena para crimes hediondos é algo que a gente precisa extinguir no Brasil. Crimes hediondos a gente não pode ter progressão de pena, porque o que acontece? No máximo, estourando, o cara fica preso, ou a mulher, que também tem mulheres que cometem crimes hediondos, né? Mas o criminoso fica preso no máximo estourando aí uns 10 anos. É o caso desse que eu acabei de falar para vocês. Era para ele ter saído da cadeia há 2 anos atrás já, por causa da progressão de pena, entendeu? As atenuantes da progressão de pena. Então, o primeiro projeto que eu quero tentar mudar, porque a gente não pode banir nenhuma lei da Constituição, porém nós podemos modificar algumas leis, e o Código Penal precisa ser modificado, vai ser uma coisa que eu bater muito em cima. O crime hediondo, ele não pode ter fiança para responder em liberdade, não pode ter progressão de pena. Dos principais setores, saúde e educação, quais são os seus projetos? Tainara, eu, como sou comunicadora, a gente noticia muita coisa, como eu disse para você.
Dentro da educação, eu acredito que a gente resolva boa parte, inclusive, dos problemas da saúde. Então, a minha principal bandeira para defender as mulheres, os direitos das mulheres e das crianças, vai ser justamente a educação. Eu não sei se você sabe, mas nós temos aí a obrigatoriedade já para as escolas estaduais, municipais, em ter o ensino integral. Aqui no estado nós temos muitas escolas que têm sim o ensino integral na rede estadual, porém na municipal não. Eu vou dizer para você assim, a educação ela é o cerne de tudo. Então, para mim, a gente tem que cobrar isso. O que está acontecendo? Os deputados estão votando uma prorrogação para que essa obrigatoriedade comece a valer. Já foi aprovada já faz tempo, mas esse ano já foi aprovado para até 2025. O ensino integral, ele vai dar a liberdade para que a mãe possa realmente buscar mais conhecimento, estudar, para poder melhorar a vida das crianças, dela, do marido, da família. Vai dar oportunidade para que ela faça isso sem ficar preocupada com quem está cuidando da criança em casa, entendeu? E nesse ensino integral, nós precisamos fomentar bastante as outras habilidades da criança. O que seria isso? Nós temos que ter cultura dentro das salas de aula, nós temos que ter esporte também ali naquele ambiente onde ela estuda, porque ali é onde você descobre as habilidades. E o professor, ele tem que estar apto a isso. O professor tem que estar apto a estar realmente entendendo e percebendo qual é a habilidade daquele aluno ou qual é aquela deficiência que o aluno tem. Hoje, você pode perceber que os professores que não são valorizados e precisam ser valorizados, a gente precisa pagar melhor os professores, nós precisamos capacitar mais os nossos professores também, para que ele possa identificar crianças superdotadas. Crianças superdotadas hoje, elas são simplesmente ignoradas dentro da sala de aula, tratadas muitas vezes como uma criança que tem um TDAH, por exemplo, porque a criança que tem um problema de... Problema não, né? Tem uma superdotação, ela é diagnosticada quase sempre com TDAH. E as professoras não estão aptas a perceber qual é a habilidade daquela criança, ou os professores. Então, nós precisamos investir na educação nesse sentido, de dar essa segurança para que a mãe possa trabalhar, para não deixar o filho, como era o meu caso, por exemplo. Eu era a filha mais velha de 4 irmãos. 4 irmãos, e eu cuidava dos meus 3 irmãos. Será que a minha mãe, quando ia trabalhar, ela ficava tranquila? E eu fui cuidada pelo meu avô durante um tempo. O que aconteceu? Eu sofri abuso sexual infantil pelo meu avô. Com 14 anos eu fui trabalhar. Fui assediada pelo advogado. Por quê? Porque a minha mãe e meu pai não tinham condições realmente de me dar uma educação do jeito que eu precisava. Eu queria trabalhar e fui trabalhar e fui assediada. Então, assim, a educação é o cerne de tudo. Na educação, a gente pode, inclusive, quando viermos a ter aí as reuniões de pais, mães, né, pais e mestres, a cada bimestre, a gente pode, inclusive, ali ajudar aquele pai, aquela mãe, trazendo palestras de inteligência emocional, trazendo mais conhecimento para a vida também desses pais. Porque nós vivemos numa época, Tainara, que eu falo que é muito difícil mesmo hoje para o homem lidar com a mulher moderna. Ele precisa se preparar para isso. E ele não vai fazer isso sozinho. Mas ele vai lá na reunião de pais e mestres ver a nota do filho. Se ele começa a ter algum tipo de conhecimento naquele momento ali, dentro da sala de aula, ele começa também a melhorar a sua vida dentro de casa, né? Ou pelo menos se questionar para buscar mais conhecimento. A mulher moderna hoje, ela quer trabalhar. A mulher moderna hoje, ela quer se arrumar. Mas é diferente. E ela hoje, na palma da mão, ela tem o conhecimento, né? E o homem que foi criado na cultura machista e patriarcal do nosso país, não está apto a lidar com essas mulheres. É onde começam as discussões, as brigas, muitas vezes acaba em violência física e quando há o rompimento, muitos desses homens, aí eu já falo que é uma doença, acabam por cometer os feminicídios. Então, eu acho que boa parte dos problemas que eu defendo, a gente pode resolver dentro da educação. A saúde, na educação, criança tem que ser bem alimentada, desde a primeira infância. Existe um projeto da ONU, que é o 1000 dias. Os 2 primeiros anos da criança e a gestação é muito importante para a formação intelectual dessas crianças. O que ela vai ingerir, o que ela vai comer, o que ela vai beber até os 2 primeiros anos de vida, nós precisamos cuidar, porque é quando é formado os neurônios daquela criança. Então, aquilo é muito importante.
Dentro da educação, nós temos na primeira infância que cuidar isso aí, porque hoje nós não temos, e é um projeto que eu quero lançar. Nós temos aí a licença maternidade para 6 meses, mas eu gostaria que isso fosse expandido para 1 ano, para a mulher, e depois mais 1 ano para o homem. O homem também tem que ter licença paternidade 1 ano depois. Isso existe lá na Europa e funciona muito bem, porque o adulto, aliás, a criança, ela precisa, além da alimentação física, ela também precisa do psicológico. O psicológico é o contato com a mãe, o contato com o pai por mais tempo. Isso forma um indivíduo, um ser humano que realmente é capaz de ter sucesso na vida e ser uma pessoa de bem. Candidata a cenário nacional. Na eleição presidencial, quem você apoia? O meu partido está com o Bolsonaro. Agora, eu deixo muita vontade para o meu eleitor sobre o que ele fazer na presidência. O que eu deixo muito claro é o seguinte: a polarização, a radicalização é algo que não faz bem para ninguém, para nenhuma democracia. Então, nós precisamos ter consciência de que espalhar o ódio não é a melhor coisa, Tainara, não é, muito pelo contrário. Nós temos que tentar fomentar a paz dentro do nosso país. Então, eu deixo muito à vontade para que o nosso eleitor, ele faça o que ele achar melhor. Eu gostaria de ver na presidência da República uma mulher, mas uma mulher de verdade, uma mulher que tivesse preparada. E eu tenho orgulho em dizer hoje que nós temos 2 candidatas muito boas e as 2 daqui do estado de Mato Grosso do Sul. Acho que nós estamos muito bem representadas. Infelizmente, nós não estamos vendo um crescimento muito grande delas nas pesquisas, mas eu acho que qualquer uma das 2 senadoras seriam ótimas opções. E na sucessão estadual, por quem você trabalha? É com o Riedel, né? O Riedel é um cara extremamente preparado. O PSDB fez uma gestão simplesmente fantástica a nível Brasil. O governador Reinaldo Zambuja, ele é destaque em qualquer lugar que ele vai por causa justamente dessa gestão que foi feita aqui. E o que as pessoas não sabem é que o Riedel, que é o candidato do PSDB, ele foi a cabeça pensante do governo. Ele foi o cara que era o gestor mesmo do governo. E eu penso assim, no legislativo, você precisa realmente ter um jogo de cintura, articulação política. Agora, se você vai para um cargo de executivo, a melhor coisa que existe é você ter um técnico em gestão pública. E ele é técnico em gestão pública. Então, nós precisamos disso. Eu fui candidata a prefeita na cidade de Dourados em 2012. E naquela época, como eu saí praticamente sozinha candidata, não tinha apoio de nenhum partido, eu seria a primeira pessoa ali na cidade de Dourados a ter uma gestão técnica, porque eu queria colocar técnicos em cada secretaria. Esses conchavos políticos que existem muitas vezes atrapalham a gestão. E eu acho que uma das vantagens do Riedel é justamente essa. Ele é novo na política, não tem os vícios da política e ele sabe exatamente o que fazer, onde colocar cada pessoa para poder gerir. Se a administração do Reinaldo foi boa, nós temos aí, eu acho que mais de quase 70% de aprovação do governo Reinaldo Zambuja, eu acho que a do Riedel vai ser muito melhor. Entre todos os candidatos, para mim, é o mais preparado. Aproveitando o gancho que você citou, Dourados, o município terá uma atenção especial sua? Olha, quando você se candidata a um cargo como de deputado federal, você não pode como é que é? Eu perdi a palavra. Você não pode ficar só ali numa região. Porém, eu morei 18 anos em Dourados e hoje me divido entre Dourados e Campo Grande, né? Então, vai ter sim uma atenção especial, mas vai ter também Campo Grande. Onde nós formos mais votados, onde nós tivermos mais atenção dos eleitores nesta eleição, nos municípios, com o mandato, esses lugares, todos eles terão atenção especial. Keliana, nós queremos agradecer a sua participação, a sua disponibilidade aqui nos nossos estúdios. E para encerrar, você pode deixar as suas considerações finais. Tainara, primeiro, obrigada pela oportunidade, você, ao JD1 Notícias, mandar um beijo para a Evelyn, que também trabalha aqui também, um grande beijo para você, Evelyn, e dizer o seguinte, você que está aí em casa, você que é mulher, você que é um homem de bem, tem mãe, tem filha, vamos fazer algo diferente nessa eleição? Vamos realmente pensar no que eu falei, que nós precisamos dar um equilíbrio para a política brasileira? Vamos colocar gente nova, gente forte, gente que defende e sente ou pode sentir realmente a dor da gente. Eu sou uma menina que veio de família humilde, que estudou em escola pública, que teve que trabalhar para pagar o seu ensino médio, que uma formação de ensino superior foi algo que lhe foi legado na adolescência,
que teve que batalhar muito para chegar até agora aqui, uma pessoa que já foi abusada sexualmente, ela sabe o que uma pessoa assim sente, o que um ser humano se torna quando é abusado sexualmente. Se você não tiver um acompanhamento, eu tive acompanhamento. Hoje, eu posso dizer que fui vítima de violência doméstica, fui vítima de violência doméstica verbal, psicológica e física. Não sou vítima, não me fico naquele papel de vitimismo, Tainara, mas eu posso dizer que eu sei por que as mulheres não denunciam, entendeu? Muitas vezes a mulher é julgada. Por que ela não denuncia? Por que ela está casada? Ela gosta de apanhar? Não. Mulher não gosta de apanhar. Mulher tem muitos medos. Existem muitas coisas por trás disso. Mas é o que eu disse agora há pouco. Nada melhor do que quem pode ou sente a dor da gente para entender a dor que a gente sente. Vamos colocar lá no Congresso Nacional o que manda a Constituição. A Constituição diz o seguinte, no seu artigo 1º, parágrafo único. O poder emana do povo. E o povo exerce esse poder através da eleição dos seus representantes. Essa palavra é extremamente importante. Representantes. Você se sente representada mesmo? Algum deputado federal de mandato já perguntou para você como que ele iria votar, você gostaria que ele votasse? Você é representante. Aliás, ele é teu representante. Se ele é teu representante, ele precisa perguntar para você. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, os projetos que lá estão, você tem conversado com o seu deputado federal ou ele aparece só em época de eleição? Isso que você tem que se perguntar e buscar dentro da internet hoje, que está muito fácil, saber mais sobre os novos candidatos. Quero convidar você a seguir as minhas redes sociais, no Instagram, Keliana Fernandes TV, com K, e no Facebook, Keliana Fernandes. Um grande beijo para vocês. Não esquece, hein? 4555 para deputado federal e 45 para governador Riedel. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.